Hoje nós estamos aqui no Casa de Família com a Janaína Contim, que é uma amiga nossa de longa data, né, Janô? Bastante. E nós vamos tratar de um tema, gente, eu até gravei um pouquinho essa semana para vocês. É um tema que eu queria falar desde quando a gente criou o quadro, né? E a gente tá namorando na conversa aqui há um tempo, organizando esse encontro, né? Porque a Janaína tá morando em Paulínia e a gente queria muito falar sobre isso, que é neuroarquitetura. Mas primeiro, né, eu quero que ela fale um oi para vocês aí e conta para nós como que surgiu, Janaína, assim, esse interesse pela arquitetura, porque eu lembro que, assim, é uma coisa um pouco recente, né, não é de uma formação... Não, realmente. E aí, como que surgiu? Conta para o pessoal. Então, surgiu o interesse porque a gente tem um escritório, eu tenho mais 2 sócias. Todas as vezes que a gente fazia o briefing para o nosso cliente, a entrevista, a gente sempre sentia que estava incompleto, que faltava algo mais afetivo. E a gente procurou buscar informações, buscamos conhecimento para que a gente conseguisse ter uma afetividade maior na hora da gente fazer a entrevista com os nossos clientes. E a gente começou a pesquisar e a gente descobriu a NeuroArch Academy, de qual nós fazemos parte também. E isso tem sido, assim, transformador dentro do nosso escritório. E o que é, afinal de contas, essa neurociência aplicada a interiores e arquitetura, né? Tudo começou com o Jonas Salk, ele era um médico virologista, ele que descobriu, foi inventor da vacina da poliomielite. E ele ficou um tempo recluso na Itália. E ele visitava com frequência a Basílica de São Francisco em Assis. E ele disse que foi através dessas visitas que ele percebeu o quanto que aquele local e a arquitetura tiveram influência na vida dele na resolução do problema. Ele encontrou a vacina, a cura, né? Foi influenciado ele pelo foi ambiente. influenciado pelo ambiente. Quando ele voltou aos Estados Unidos, ele contratou um arquiteto, um amigo dele, e eles construíram o Instituto Salk, que fica em San Diego, na Califórnia. E até hoje, este espaço é aberto para médicos, cientistas, pessoas que querem, que acreditam que o espaço tem essa influência, né, na descoberta de novos... Não só na área da medicina, mas de pessoas que querem trabalhar, que acham que a arquitetura tem uma influência dentro do local. E tudo isso começou. E a gente descobriu a NeuroArch Academy, né? É uma ciência nova, vamos dizer assim. Ela está sendo conhecida a partir da década de 90, se não me falha a memória, em 1993. E através da ciência e da psicologia, a gente utiliza desses 2 pilares para a gente destrinchar os nossos projetos. Depois eu posso até exemplificar para ficar de uma maneira mais clara para vocês entenderem. Janaína, e assim, a gente vê hoje, né, até as pessoas que seguem Instagram, YouTube, a gente vê um bombardeio, né, de mensagens, assim, relacionando o uso de plantas no ambiente ao bem-estar, né? A gente já vê, assim, vários artigos sobre a questão da medicina, o aconchego nos espaços, nos ambientes, né, médicos, para deixarem já de ser cinza, né, sem cor, branco, né? Mas eu acredito, assim, que muitas pessoas, mesmo vendo isso, não conseguem entender como, né, isso influencia realmente o ambiente, né? O ambiente influencia a vida da pessoa. Então eu queria que você falasse um pouquinho para eles entenderem. A gente passa 87% da nossa vida dentro de edifícios. E isso tem um impacto nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, né? Ty Farrell sempre fala que um ambiente, ele nunca é neutro. Ou ele tem um impacto positivo, ou ele tem um impacto negativo, né? E para o nosso dia a dia, quantas vezes nós já fomos em lugares que a gente não se sentiu bem? Ou porque
a acústica não era legal, ou porque a iluminação era excessiva, ou não tinha iluminação, ou porque era muito quente ou era muito frio, a temperatura não era adequada, né? A questão da biofilia, tudo muito cinza, tudo muito concreto. O que é a biofilia, né? É a natureza dentro dos espaços. Se a gente não consegue ter a natureza, uma árvore, isso, elementos que remetem à natureza dentro dos espaços. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente está num lugar em que a gente se sente bem, que a gente tem uma temperatura legal, se a gente consegue conversar, se a gente consegue ter uma iluminação adequada, uma iluminação natural, se a gente tem um espaço, a hora que a gente olha para uma janela, a gente consegue visualizar o verde, né? A gente consegue visualizar a natureza, se a gente consegue visualizar o exterior, isso também promove o quê? Saúde, bem-estar. Pensa isso no ambiente de trabalho, né? O quanto que você vai ser muito mais produtivo se você trabalha num ambiente assim, dentro da sua casa. O quanto que isso vai te trazer muito mais felicidade, aquele sentimento de pertencimento àquele local, se você tem esses elementos adequados. Então é dessa maneira que isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente não tem noção disso. Então, agora, a forma como a gente faz tudo isso vamos dizer assim, a virada de chave. Sim. Porque não é só você pôr uma plantinha, lógico que isso tem uma importância, Sim. mas é como colocar, né? É esse diferencial. É isso que eu queria saber, porque assim, a gente pega, hoje parece que tem receitas prontas, e não é uma receita pronta, né? Não, Por exemplo, não. eu tenho uma cliente, a gente está construindo, e ela fala, eu não quero planta, porque eu não sei cuidar, eu sou um desastre. Então assim, essa pessoa você tem que levar, são outros sentimentos que vão trazer o Isso, bem-estar para ela. Exatamente. A planta traz uma certa fobia, ela fala, tudo que eu cuido morre. E, né? Então, assim, não são receitas prontas, né? É tudo muito particular. E a gente usa dentro do nosso escritório o que a gente chama de variáveis ambientais, que é a iluminação, biofilia, que é a trazer a natureza, né, para dentro dos espaços, som, aromas, também tem uma importância muito grande. Eu vou só fazer um espacinho aqui, né? Eu me lembro, gente, a gente ia pra fazenda da minha tia e ela tinha uma planta que chama Dama da Noite, uma árvore muito cheirosa. E eu me lembro, a gente ia, tava sempre cheirosa, era perto da casa, era uma coisa assim, perfumava a casa toda. E quando eu construí a minha casa aqui há 4 anos, antes de terminar, eu plantei na porta do meu quarto uma Dama da Noite. E ela tá lá perfumando, e assim, é uma alegria o dia que ela perfuma. Meus filhos sabem, eles falam que eu gosto mais da planta do que deles, porque eu fico jogando água e falando que ela é linda, que ela é cheirosa, porque é uma memória afetiva que eu tenho disso, da minha infância. Exatamente. E quando a gente faz o briefing, a entrevista com os nossos clientes, a gente busca esse sentimento e uma lembrança, uma memória afetiva. E a gente insere elementos dessa memória afetiva dentro do espaço. No seu caso, por que você cuida da planta e ela te traz alegria? Porque você se lembra de um momento bom da sua vida, entendeu? E isso faz o quê? Você ter felicidade, você ter alegria, você querer cuidar, né? Então essa é a diferença. E no caso da sua cliente, que ela não tem uma boa relação, né, com a biofilia, tem várias maneiras de você pôr a biofilia dentro da casa dela. Em tons de azul, em pedras naturais, né? Em madeira. Tudo isso traz a biofilia para dentro. Sim. Não necessariamente ela tendo uma planta. Sim, porque é natural, né? Porque é natural. Isso traz esse sentimento de natureza para dentro do espaço. Bom, então, assim, lá no comecinho você citou pra gente que você tem exemplos, né? Dê uns exemplos pra nós, assim, de algo que você vivenciou, sabe? Com a preparação, assim, com a entrega daquele ambiente pra pessoa. Olha, nós temos 3 exemplos recentes. Um foi de uma cliente, de um jovem casal que está construindo o primeiro apartamento. E quando a gente fez o briefing, a entrevista, ela nos disse que ela tinha um problema grave com insônia.
Então, além de todo o briefing para saber as necessidades do casal, né? Enfim, tudo que eles precisavam pro ambiente, a gente estudou de uma maneira assim muito detalhada como que a gente iria inserir elementos dentro do dormitório deles que ajudasse ela a dormir. Por exemplo, a gente leu artigos científicos que cores como o azul, ele traz tranquilidade, acalma a mente. Elementos com formas circulares, eles promovem um relaxamento da mente. A gente descobriu também que, para a pessoa que tem insônia, ela precisa de um quarto escuro, realmente para que ela realmente ficasse escuro. Para quê? Para que ela pudesse, que o cérebro dela pudesse entender que aquele momento era o momento de dormir, né? Então a gente colocou cortinas com blackout, acústica. Para quem dorme, para quem tem insônia, qualquer barulho, né, é um gatilho. Sim. Então a gente indicou, né, películas acústicas para janela, porque ela mora num apartamento numa área movimentada de Sumaré. Então a gente indicou uma película acústica que, além dela refletir a temperatura que pega o sol da tarde e ajudar no resfriamento do quarto, também ela tivesse uma acústica para que ela tivesse uma boa noite de sono, ficasse isolado lá dentro. Então são vários elementos que a gente vai inserindo. Outro detalhe, pessoas que têm insônia, quanto mais elementos tiver como quadros na parede, o cérebro dela fica buscando aquilo, foca. Então ela também não consegue relaxar. No quarto dela não tem um quadro. A gente usou mais clean, assim, bem clean, papel de parede bem clean, que remetesse à natureza, que era um papel de parede de palha. A gente colocou um rebaixo no teto de gesso, ele curvo, porque eu falei, a hora que ela olhar para cima, ela não vai ficar vendo aquele teto branco, sim, né? Sim. Com uma iluminação amarela, várias cenas dentro do quarto de iluminação, para que o marido pudesse acender um espaço, um corredor, mas que aquela iluminação não atingisse o olhar dela, para que não atrapalhasse o sono dela. Então tudo foi pensado, mas de que forma? A gente estuda, a gente lê, a gente vê artigos científicos que comprovam tudo isso. E quando a gente entrega o book executivo para o cliente, ele recebe todos esses artigos dos nossos estudos, de tudo que a gente preparou para eles, né? Então realmente é um projeto, além de personalizado, um projeto realmente embasado em artigos científicos, para que possa realmente promover aquilo que o cliente quer, que no caso dela é dormir. Sim. Simples assim. A gente ainda não, o projeto ainda não foi realizado, a gente ainda não tem o feedback do cliente. Mas a gente tem outros feedbacks de outros clientes. Por exemplo, a gente tem uma família que a gente fez uma cozinha em Vinhedo, e a nossa cliente disse assim, eu queria um lugar que a gente aproximasse mais enquanto família. Que eles tinham um apartamento em São Paulo, e eles falaram que era uma memória muito, muito feliz que eles tinham dentro desse apartamento. Então a gente inseriu elementos deste apartamento na cozinha, e o que a gente fez? A gente abriu uma parede que tinha, a gente integrou toda a cozinha para a sala de refeição rápida que eles tinham, que era tudo separado. A gente, eles não quiseram uma ilha, mas a princípio a gente queria uma ilha para que eles pudessem cozinhar juntos, mas a gente fez uma área para que eles pudessem cozinhar juntos, né? E assim, ficarem ali. Isso, uma área do café para eles também, que era importante para eles tomarem um cafezinho. Então tudo isso, a gente já teve o feedback do cliente, e assim, emociona, porque ela falou assim, o quanto que a gente ficou mais unido, o quanto que isso melhorou a nossa convivência enquanto família, porque a gente tá tudo junto aqui, é muito gratificante. Isso não tem preço, né? Não tem um quarto de um bebê também, que eu fiz recentemente, no final do ano passado. E todas as vezes que a gente vai projetar um quarto do bebê, a gente sempre pensa no bebê, claro. Sim. Mas quando a gente começou a ler o que a gente poderia proporcionar para que essa criança crescesse, tivesse um sono adequado, o que eu percebi? Vários artigos científicos falando da importância da mãe também se sentir bem dentro daquele espaço. Então, quando nós projetamos o quarto do bebê, a gente não pensou só no bebê, mas para que a mãe e o bebê
fortalecesse o vínculo ali dentro, que aquele espaço realmente fosse um território deles. Então a gente inseriu aroma de lavanda, porque acalma a criança. A gente também pensou na questão do sono, né? Não de uma cortina com blackout, mas que ela trouxesse a luminosidade do dia para a criança entender que era dia e a hora que realmente fechasse com o fogo saber que era noite. A questão da acústica também, porque fica num lugar em Paulínia, muito próximo de uma rodovia. Então a gente também a gente indicou essa película acústica, que é uma película assim que ela não tem alto custo e funciona bastante. A gente colocou a questão da biofilia, né? A gente colocou um papel de parede, era um céu de balão, quer dizer, a criança também tá vendo o céu. E se você pensar, uma coisa muito interessante, que o bebê, quando ele tá deitado no berço, a maior parte que ele olha é pra cima. Fica vendo aquele teto branco. Exatamente. A gente não colocou um teto tão branco, um teto assim, um marfim, e nós não colocamos uma luminária quadrada, uma luminária circular. Porque isso também promove um relaxamento para a criança, do que ficar vendo aquelas luminárias com aqueles plafons com arestas, né? Colocamos um balão assim pendurado no cantinho para que a hora que ele começasse a ter uma visão, né? Mais periférica, ele enxergasse o céu. No enxoval do bebê, a gente colocou vários tipos de textura para que a criança também, ela, através do tato, ela sentisse a diferença. Então a gente colocou crochê, a gente colocou um tecido liso. Então assim, são vários elementos que a gente vai inserindo nos ambientes, que isso provoca não só bem-estar, mas também provoca saúde, provoca encontros de família, né? No caso da Ana, que tem insônia, né? Eu pedi autorização dela para falar aqui para vocês, tá, gente? Esse problema tão sério na vida dela, que é dormir, né? Porque eu penso assim, se eu faço um projeto e ele não promove, se o ser humano não está no centro e através das necessidades dele, né, eu não promovo saúde, então eu falho dentro do meu trabalho. Sim. Sabe? Então, isso tem sido, assim, a maior filosofia nossa, dentro enquanto escritório. Ter essa empatia com o cliente, se colocar no lugar dele, para entender como que ele vai viver aquela experiência dentro do ambiente, né? E através dessas ferramentas que a gente tem dentro da NeuroArc, a gente utiliza de todas elas. O nosso briefing, ele é um briefing muito completo, muito afetivo, ele é um briefing bem profundo, onde a gente consegue ir a fundo para entender tudo isso, e o nosso retrabalho é muito pequeno, a gente quase não tem, e o feedback que a gente tem dos clientes é assim, emocionante. Ai, que coisa boa, gente. Ai, que conversa boa. Não, e eu fico feliz, assim, né, de a gente tá trazendo isso, até assim, mais recente, né? A gente tem visto, né, assim, falar muito da memória afetiva, né? A recuperar móveis da casa da avó. Mas a gente viveu uma época aqui, há uns 15 anos, que era trágico, né? A gente ia na casa da pessoa, tinha acabado de fazer a casa, chegava lá, parecia que estava entrando numa loja, né, de uma única marca ainda, parecia assim, o caminhão chegou da loja, descarregou e montou a casa, que tudo igual, né, e assim, graças a Deus tá tendo isso agora, esse resgate, que assim, faz muita diferença, igual a Janaína falou do quarto dessa moça, né, não tem uma decoração que você possa fazer tão maravilhosa que compense o fato dela não dormir. Não adianta. Exatamente, esse é o foco. Não adianta. A prioridade é o cliente, Isso. É a pessoa, é o ser humano, entendeu? Não é só o cliente, é o que está atrás do nosso cliente, a pessoa que ele é. E o que ela vai conseguir ser naquela casa, os sentimentos, né, que ela vai... E até assim, tem muitas pessoas, né, que procuram, assim, em tom de brincadeira, eu falo assim, eu nem sei que ambiente que eu começo, eu precisava fazer a minha casa toda. E a gente super entende, né, a gente sabe que é assim. Mas eu sempre falo, e acho que, não sei se a Janaína vai concordar, mas assim, escolha um ambiente para começar. Né? Se você não pode fazer a casa toda de uma vez, o que a maioria não pode mesmo, é normal,
né? Escolha um ambiente, seja um lugar que você faz suas orações, ou um lugar, o quarto mesmo, né? Tem o costume de assistir TV, ou não tem o costume de assistir, né? Ou, minha família é grande, eu quero reunir, quero estar com todo mundo, né? A cozinha. A gente até gravou um vídeo recentemente falando do espaço gourmet, né? Que, assim, viralizou, se é que a gente pode dizer. Mas ele tem que ter sentido, né? Se você não cozinha, se a sua família come de marmita, pra quê? Talvez pra quê, né? Porque todo mundo tem, não é? Então, assim, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, porque muda a vida das pessoas, né? A gente foi procurada há um tempo atrás e nós chegamos na casa do cliente, era linda a casa. Aí eu falei assim, gente, não tô entendendo, né? O porquê que ela quer de nós aqui, porque a casa era linda. Tava montadinha. Ela falou assim, então, sabe o que acontece? Aqui foi o gosto da casa do meu marido e da arquiteta, não meu. Ela entendeu? não era dela, aquela Aquilo, casa isso. pertencia. Ela não conseguia criar vínculo com aquele espaço. Então, e às vezes, como um móvel de família, ele tem essa importância, porque às vezes, hoje em dia, né, você vai fazer uma decoração contemporânea. E aí a pessoa fala, olha, eu tenho essa cristaleira aqui, que era da minha avó, e eu quero inserir ela aqui. A maioria dos designers, né, dos arquitetos, descarta. Não, aquilo faz sentido para ela, é importante para ela, então a gente vai inserir lá dentro. Às vezes, o que falta é a pessoa ter uma sensibilidade para entender que aquilo tem uma importância para ela. E que o quanto aquilo, tirar aquela cristaleira de lá, vai deixá-la infeliz. Sim. E olha que coisa gratificante, você sentar no seu sofá, você vê a cristaleira da sua avó. Você não tá vendo a cristaleira, você tá lembrando dos momentos da sua infância na casa da sua avó, de momentos felizes que você viveu em família e que não tem mais como voltar atrás, mas que através de um móvel tem como você trazer essa lembrança. Nós estamos rindo aqui, porque a gente fez uma pausa, comemos um bolinho e agora ficou a noite. No meio do vídeo vai escurecer. Né, Janaína? Mas estava tão gostoso. A gente estava planejando esse encontro há tanto tempo, né? E eu queria muito agradecer você por ter topado, por ter vindo, né? Saiu de Paulínia para vir aqui conversar com a gente. E fica sempre esse gostinho de querer falar mais. Então, quando você for vir de novo, avisa a gente que a gente bate mais um papo. Eu que agradeço a confiança, porque eu falo, é um assunto tão amplo, né? E assim, dentro do que eu já aprendi, tem muita coisa para aprender, eu procurei tentar passar para todo mundo que vai nos ouvir, né? De uma maneira assim, muito simples, né? Sim. Como a gente pode utilizar esses elementos no dia a dia, na prática. Porque se a gente fala neurociência aplicada a interiores e arquitetura, é uma coisa assim parece uma coisa tão abstrata, tão difícil, né? Mas na prática, isso dá muito certo. E eu tentei, assim, de alguma maneira, tentar simplificar tudo isso. Então eu agradeço mais uma vez as meninas. Como a Marina disse, a gente se conhece há muitos anos. Eu conheço a Marina desde que ela nasceu, mas ela não precisa contar isso. Tá? A família da Marina toda, obrigada pelo carinho. O que eu sempre digo quando a gente entrega o nosso book executivo para os clientes, né? A gente sempre encerra com uma frase. Não é sobre mudar as pessoas, é sobre mudar os espaços e impactar a mudança na vida das pessoas. Essa é a nossa missão enquanto profissionais. Obrigada, Genô, e eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu que agradeço.